Isso aconteceu há 3 anos, quando eu estava grávida. Eu sempre sonhava com uma criança. Bem, algo do tamanho de uma criança de 5 anos, mas o rosto era como o de um velhinho. E sempre, ele sempre acariciava minha barriga e dizia que amava muito a irmãzinha. Mas o mais estranho era que, mesmo sendo um sonho, eu sentia tão real quando acariciava minha barriga que chegava a acordar e não conseguia mais dormir. Naquela época, eu sempre ficava sozinha de manhã, já que meus filhos estavam na escola. Eu dormia muito e sempre ouvia alguém me chamar, às vezes pelo meu nome, outras vezes dizendo mamãe. Em outras ocasiões, assobiavam ou batiam na porta, mas o estranho era que os sons vinham do quintal ou da cozinha. O quintal tem muros muito altos, sendo impossível alguém entrar. Quando ouvia alguém me chamando de mamãe, era claramente a voz de um dos meus filhos, e eu acordava ou olhava assustada, já que isso acontecia todas as manhãs. Até que, além de ouvir, comecei a ver uma criança andando pela casa. E não era só eu que via, um dos meus filhos também viu. Certa noite, algumas semanas antes de dar à luz, acordei para ir ao banheiro, e antes de me levantar, senti que estava entre meu marido e alguém que estava me abraçando e acariciando minha barriga. Achei que fosse meu filho mais novo, que às vezes à noite ia para minha cama, mas ao olhar, vi que não era ele. Era aquele ser que eu via nos meus sonhos. Essa coisa me olhou e saiu andando e gargalhando pela casa. Não sei quem era, nem o que queria, mas depois que minha filha nasceu, ouvíamos alguém brincando na sala e na cozinha durante a noite. Essa foi a última vez que ouvimos e o vimos. Foi há cerca de 1 ano. Eu odeio a história que estou prestes a contar, mas tenho que fazê-lo. Isso aconteceu há quase 30 anos, mas ainda dói da mesma forma. Foi em um povoado bem próximo de Tecomán, no México. Eu morava na última rua daquele pequeno assentamento de algumas poucas quadras. Sempre foi um lugar pequeno, e para ajudar naquela época, as pessoas começaram a ir para a capital ou para o norte com a intenção de cruzar para o país vizinho. Naquele tempo, o povoado já parecia uma cidade fantasma. Eu morava na última rua e na esquina havia a casa de um senhor bem idoso. Sua plantação se estendia por um bom pedaço daquela rua até chegar ao descampado. Assim, da janela do meu quarto, que ficava um pouco mais alta, a vista sempre dava para a plantação daquele senhor que passava o tempo todo trabalhando. Uma tarde houve um escândalo em uma rua próxima. Gritos, choros e xingamentos não paravam por um só segundo. Como todos, eu fui ver o que estava acontecendo. Uma família gritava porque sua filha tinha desaparecido. Eles estavam de visita no povoado e em algum momento a menina sumiu da vista deles e agora não conseguiam encontrá-la. Todos procuraram em cada canto, mas foi em vão. Parecia que a terra a havia engolido. Ajudei como todos na busca pela pobre menina e à noite voltei pela casa. Mal consegui dormir pensando nela, desejando que estivesse bem. Pela manhã percebi que apenas a família e 2 policiais continuavam vasculhando a área ao redor. Enquanto estendia as roupas na cerca, vi algo se mexer na plantação em frente, que naquela época estava cheia de milharais altos. Prestei atenção e de novo vi algo se movendo. Saí até a rua e do nada vi a menina correndo. Não havia dúvida de que era ela, mas sumiu entre o milharal. Corri para avisar a família e fomos buscar. Pedimos permissão ao senhor Manuel, o dono da plantação, e ele foi conosco ajudar. Depois chegaram os pais da menina e os policiais. Continuamos procurando e procurando,
mas não encontramos nada. Chamamos pelo nome dela, um nome que ainda dói repetir. Começaram a me questionar, a perguntar se eu tinha certeza do que vi, se não tinha imaginado. A verdade é que eu já não sabia o que dizer. Talvez fossem os meus nervos ou o meu desejo de encontrá-la. De qualquer forma, continuamos procurando por um bom tempo. Mas no final, voltei para casa triste. Nunca mais consegui olhar para aquela plantação da mesma forma. O Sr. Manuel até começou a me olhar estranho, porque às vezes eu ficava parado, encarando fixamente a plantação onde ele trabalhava sem descanso. Anos depois me casei e fui morar em Guadalajara. Deixei a casinha para uma tia minha, porque o teto da casa dela estava caindo. Em uma ocasião, quando ela foi me visitar em Guadalajara junto com umas primas, voltou a me agradecer por ter deixado a casa para ela. Disse que estava cuidando muito bem dela e que vivia feliz lá, apesar da menina. Que menina? Perguntei. Já tinham se passado tantos anos que eu não me lembrava mais daquele acontecimento. A menina que corre pela plantação do Sr. Manuel. Desde que ele morreu e as plantas cresceram mais, ela aparece quase todas as noites. Minha tia não tinha muito contato com as pessoas do povoado e não conhecia a história. Também não me deu mais detalhes. Então comecei a procurar na minha velha agenda até encontrar os números de telefone de algumas pessoas. Consegui contato com a senhora da vendinha, que sabia de tudo por lá. Perguntei sobre o Sr. Manuel e contei o que minha tia via. Naquele momento, comecei a pensar que talvez eu não tivesse me enganado quando disse que via a menina. Ai, meu filho, disse a senhora, foi o Manuel quem a levou. Ele confessou isso ao meu marido em uma bebedeira, dizendo que não conseguia mais viver com aquilo, que a menina vinha todas as noites atormentá-lo. Meu marido tentou procurar a família dela, mas ninguém sabe para onde foram ou como contatá-los. O desgraçado do Manuel tinha que ao menos dizer onde ela estava. Precisávamos saber disso, pelo menos. Meu marido insistiu para que ele contasse, e até mentiu, dizendo que talvez ele precisasse disso para descansar. Mas não deu tempo. Ele não disse o que fez com a menina, nem onde ela está. Para piorar tudo, o velho morreu numa dessas noites. Descobrimos porque ele já não aparecia na vendinha há dias, e ao nos aproximarmos da casa, o mau cheiro nos alertou. Ninguém mais se aproxima daquele lugar, nem os sobrinhos dele, que preferiram deixar a casa apodrecer. A senhora falava com a voz embargada, como se ainda não tivesse superado aquilo, mesmo depois de tantos anos. Acho que ninguém no povoado conseguiu superar. Decidi não contar essa parte da história para a minha tia. Só pedi a ela que não tivesse medo daquela menina. Espero que em algum momento ela encontre a paz e não precise mais vagar por aquela plantação abandonada todas as noites. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Tive uma experiência, e tanto há algum tempo durante a temporada de festas, um tipo de encontro que me deixou bem desconfortável em relação a duas coisas que eu realmente amava, o Natal e minha própria terra de caça. Pelo resto da minha vida, me lembrarei daquele dia com mais clareza do que do meu próprio aniversário. Era tarde de Natal, e minha família havia se reunido na minha casa no interior de Oklahoma. Nos últimos 15 anos, tenho sido dono de cerca de 80 acres de terra florestada. Havia muitos carvalhos arbustivos e alguns pinheiros, com uma vegetação rasteira emaranhada que fazia um bom habitat para a vida selvagem. Pela manhã, abrimos os presentes. Minha esposa e eu recebemos os netos e seus pais, e todos tentaram se apertar na nossa velha sala de estar. Depois da troca de presentes, meu neto de 10 anos, Lucas,
Não parava de me cutucar, insistindo para que saíssemos para caçar. Ele tinha acabado de começar a caçar com arco naquele ano, e achei que seria uma boa oportunidade para passar um pouco de conhecimento e tradição. Eu tinha 58 anos na época, e fazia esse tipo de coisa desde antes da idade dele. Então pensei, por que não? Saímos pouco depois do almoço. Lucas e eu pegamos nossos arcos e seguimos em direção à floresta. Minha casa ficava perto da borda norte da propriedade, e os melhores pontos de caça estavam mais ao fundo. Conhecia aquele lugar como a palma da minha mão. Sabia exatamente onde os veados e, ocasionalmente, javalis selvagens costumavam aparecer. Caminhamos por uns bons 30 minutos e Lucas parecia empolgado. Dava para perceber pela forma como ele ficava ajustando o arco nas mãos e olhando ao redor, absorvendo toda a paisagem. Tentei mantê-lo em silêncio, dizendo: "Paciência, filho. Isso é a caça. Apenas mantenha os olhos atentos e os ouvidos alertas." De vez em quando ele cochichava algo sobre como era incrível estar ali. Para ser honesto, aquilo aqueceu meu coração. O tipo de coisa com que os avós sonham. Tínhamos uma pequena cabana na propriedade que eu havia construído uns 10 anos antes. Era um lugar para descansar, guardar ferramentas e se aquecer caso o tempo ficasse muito frio. Comprei um pequeno gerador para o local, só para ter luz e um aquecedor portátil. Nada muito sofisticado ou caro, apenas o suficiente para evitar que os dedos congelassem durante longas estadias. Naquele dia fazia bastante frio, por volta de 4 graus negativos, se não me engano. Estávamos bem agasalhados, mas decidimos parar na cabana para nos aquecer antes de encontrar nosso ponto de caça. A cabana era pequena, apenas um cômodo, com espaço suficiente para algumas cadeiras, uma mesa pequena e ganchos na parede para pendurar chapéus e casacos. Lucas esfregava as mãos enquanto eu ligava o gerador. Aquela máquina barulhenta fez o seu trabalho e um pouco de calor nos alcançou. Servi para Lucas metade de uma caneca de café quente do meu cantil. Ele parecia surpreso e eu disse: "Não vá contar para sua mãe ou seu pai, combinado?" Ele sorriu para mim como se eu tivesse contado o segredo mais engraçado do mundo e começou a bebericar, provavelmente sem gostar muito do sabor. Ficamos ali sentados, os dois, tentando afastar o frio dos ossos. As paredes de madeira da cabana rangiam de vez em quando e eu me reclinei, aproveitando o momento. Após uns 15 minutos, decidimos que era hora de seguir para um dos meus antigos esconderijos. Era um lugar improvisado, camuflado atrás de alguns arbustos, com uma ótima visão de uma pequena clareira. No passado, veados costumavam aparecer ali no inverno e, com paciência, você conseguia uma boa chance contra eles. Seguimos pelo matagal tentando fazer o mínimo de barulho possível, evitando pisar em galhos secos. Já era metade da tarde e a luz começava a ficar mais suave, mas ainda tínhamos tempo de sobra para nos acomodar. Chegamos ao local, uma espécie de depressão natural no terreno, cercada por arbustos baixos. Há algumas temporadas eu tinha reforçado o esconderijo com uma rede de camuflagem, mas ele se misturava bem ao ambiente porque tudo ao redor era marrom, cinza e verde escuro. Nos agachamos. Lucas estava à minha esquerda. Não dava para chamar aquele lugar de confortável, exatamente, mas também não era ruim. Eu tinha levado vários daqueles aquecedores que as mulheres usam para cólica, onde você aperta a moedinha de metal para esquentar a bolsinha. Dividíamos um de vez em quando, e tudo corria bem. Ficamos em silêncio, ouvindo o vento, observando a floresta e esperando. Cerca de 1 hora se passou sem muita coisa acontecendo. Lucas começou a ficar inquieto, algo normal para um garoto em sua primeira caçada séria. De repente, ele começou a me cutucar no ombro, primeiro devagar, depois mais rápido. Quando me virei para mandá-lo fazer silêncio, vi verdadeiro medo nos olhos dele.
Ele sussurrava. Vô, o que é aquilo? Coloquei um dedo nos lábios para sinalizar silêncio e tentei seguir o olhar dele. Ele estava olhando talvez a uns 20 metros de distância, para a direita de um grande carvalho velho. Eu estreitei os olhos, tentando enxergar. Não vi nada que me alarmasse, apenas o tronco e algumas saliências rugosas na casca. Sussurrei de volta. Filho, não vejo nada. O que você está apontando? Ele se aproximou e cochichou um pouco mais alto. Na árvore. Meu coração começou a disparar. Não é comum ver uma criança tão assustada daquele jeito. Comecei a imaginar se ele tinha visto um gato do mato subindo na árvore, ou algo do tipo, ou talvez estivesse confundindo algum formato por conta do nervosismo. Olhei novamente, tentando focar no que ele estava vendo. A princípio, parecia apenas uma protuberância grande no tronco da árvore, como se fosse um pedaço de casca torcida e saliente, mas quanto mais eu olhava, mais aquilo parecia estranho. Comecei a distinguir algo quase humano na forma, como se fossem um torso e pernas. Disse a mim mesmo que minha mente estava me pregando peças. Quando você tenta enxergar alguma coisa com muita intensidade, acaba forçando sua mente a encontrar algo, mesmo que não esteja realmente lá. De repente a coisa se moveu. Não foi muito, mas foi o suficiente para congelar meu sangue. Não era apenas uma protuberância na árvore, era algo agarrado ao tronco. A forma se contraiu e então se esticou um pouco, como se estivesse se ajustando. Lucas segurou meu braço com força e eu consegui ouvir a respiração acelerada dele. Agora que eu sabia que era algo vivo, fiquei tentando entender o que exatamente estávamos vendo. Era maior do que um humano, mas parecia se misturar perfeitamente com o tronco. A pele, se aqui era pele, parecia áspera e marrom como a casca da árvore, mas com uma textura mais estranha, quase como se estivesse enraizada no tronco. A coisa virou a cabeça. Sim, havia uma cabeça ou algo parecido. Ela se inclinou levemente para o lado e, nesse momento, pude ver algo brilhando onde os olhos deveriam estar. Era difícil descrever, mas parecia como luz refletida, como se os olhos fossem feitos de vidro ou pedra polida. Lucas começou a se mexer, provavelmente pronto para sair correndo, mas coloquei uma mão no ombro dele para mantê-lo parado. Cochichei o mais calmamente que pude. Não se mexa. Meu instinto era proteger meu neto, mas eu não sabia o que estávamos enfrentando. Minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação lógica, mas aquilo parecia muito errado. A coisa se moveu novamente, dessa vez descendo lentamente pelo tronco da árvore, como se estivesse deslizando. Não dava para ouvir nenhum som, nenhum galho se quebrando, nem o farfalhar de folhas, apenas aquele movimento. Eu sabia que não podíamos ficar ali por mais tempo, então sussurrei para Lucas. Devagar, vamos nos afastar, sem correr. Entendeu? Ele assentiu com os olhos ainda arregalados e começou a se mover junto comigo. Cada passo parecia durar uma eternidade. O tempo parecia desacelerar enquanto nos afastávamos, tentando não fazer barulho. Quando finalmente estávamos a uma distância segura, perto da cabana, virei-me para olhar mais uma vez para a árvore. Não vi mais nada lá. A coisa tinha sumido. Até hoje não sei o que era aquilo e talvez nunca saiba. Mas algo naquela experiência me deixou marcado. Depois daquele dia, comecei a evitar aquela parte da minha propriedade. Não contei a ninguém da família o que aconteceu. Mas uma coisa é certa: nunca mais olhei para as árvores da mesma forma. Olá a todos, meu nome é Raul e esta é a minha história.
Nasci em Apucarana, no Paraná, mas vim ainda bebê para o interior de São Paulo, onde vivo com minha avó em uma casa simples, cercado pela natureza. Nessa época, para voltar para casa, havia apenas 2 caminhos. Um atravessava um barranco com 30 metros de profundidade, sem nenhuma iluminação. Embora o lugar tivesse serviço de luz, os ladrões sempre quebravam as lâmpadas, então permanecia na escuridão. O outro caminho contornava um cemitério desativado. Se tivesse coragem, você podia atravessá-lo para cortar caminho, já que não havia cercas delimitando-o. Minha casa ficava ao lado de um riacho que desembocava no barranco do primeiro caminho, mas eu preferia o do cemitério, pois ali estavam enterrados meus pais, o que me confortava. No barranco, por outro lado, diziam que às vezes se ouvia alguém sempre chorando, e muitos mencionavam ser uma mulher. Acho que uma vez cheguei a ouvir ao longe, o que tirou qualquer vontade de passar por aquele caminho novamente. Quando eu não fazia horas extras, eu saía do trabalho às 9 da noite e, entre esperar o ônibus, normalmente chegava em casa quase 1 hora depois. Lembro-me daquela noite em que, com medo do barranco molhado, atravessei como sempre fazia pelo cemitério. No entanto, enquanto caminhava por ele, notei, a uns 15 metros à minha frente, uma menina de vestido branco, como os de primeira comunhão, mas um pouco sujo e desgastado. Isso não é algo fora do comum, onde as meninas costumavam usar esses vestidos vindo de doação da igreja. Consegui vê-la melhor quando passou sob o único poste de luz do local, na saída do cemitério, bem em frente a uma loja. Imaginei que a menina estava indo comprar algo, já que a loja fechava tarde, embora já passasse da meia-noite. Acelerei o passo para dobrar em direção à minha casa, e atrás de mim, notei uma figura que se aproximava na escuridão. Não senti medo, pois poderia ser qualquer pessoa do bairro. Caminhei 2 quadras até chegar a uma escola de ensino médio muito bem iluminada, pois por causa dos frequentes assaltos na área, ela tinha luz por todos os lados. A luz me permitiu perceber que a menina que eu tinha visto no cemitério estava caminhando na mesma direção que eu, em direção à minha casa. Meu telefone tocou no bolso e eu o peguei rapidamente para responder uma mensagem. Porém, ao levantar os olhos, aquela menina já não estava mais lá. Minha casa também era muito bem iluminada por fora, pelo mesmo motivo de insegurança na área. Apressei-me para entrar pelos fundos onde ficava meu quarto. Certamente minha avó já estava no 10º sono. Entrei e acendi a luz para largar minhas coisas, mas fui surpreendido por um cheiro de esgoto, como se algo estivesse apodrecendo lá dentro. Caminhei em direção à minha cama. Sentada nela estava a menina que eu tinha visto saindo do cemitério. Foi apenas por um instante, mas consegui vê-la claramente. Seu rosto estava coberto de terra, assim como o vestido, e ela sorriu para mim. Saí correndo feito louco, chamando meu vizinho, um amigo de infância chamado Felipe. Ele saiu junto com seu cunhado, e nós 3 fomos verificar a casa, mas não encontramos mais nada. Eles me disseram que provavelmente uma alma do cemitério tinha se agarrado a mim, e que era melhor eu me benzer. Eu mencionei isso à minha avó, e apesar dela ser das antigas, não acreditou em mim. Então, estou compartilhando isso porque adoraria que alguém que entenda desse tipo de coisa me diga sua opinião a respeito. Há alguns anos fui fazer compras de Natal sozinha à noite. Para dar mais detalhes, menciono que sou mulher. Já havia comprado alguns presentes para familiares e amigos, mas queria completar minhas compras. Ainda faltavam várias coisas, incluindo um presente para meu marido. Saí do trabalho um pouco mais cedo, então decidi ir direto às compras. Primeiro fui a um centro comercial local que tinha várias lojas próximas.
Visitei algumas delas e passei um tempo por lá. Depois de encontrar algumas coisas, voltei ao estacionamento onde havia deixado meu carro, que estava praticamente no meio do estacionamento. Quando estava prestes a sair dirigindo, percebi que havia alguém em outro carro me olhando. Não dei muita importância no momento. O carro estava estacionado na fileira ao lado e um homem no banco do motorista olhava fixamente na minha direção. Alguns segundos depois, olhei para outro lado e saí dirigindo. Depois disso, fui ao Carrefour, que ficava a poucos quilômetros dali. Fiz mais compras e passei pelo menos 30 minutos dentro da loja. Comprei várias coisas e nem todas eram presentes. Ao sair e voltar para o carro, percebi novamente alguém me observando. Um carro estava estacionado à mesma distância de antes e parecia ser o mesmo homem ao volante. Ele olhava para mim como antes, o que me deixou desconfiada. Por que ele estaria ali também? Cheguei a pensar que ele poderia ter me seguido. Fiquei desconfortável e decidi sair imediatamente. Liguei o carro e comecei a dirigir. Ao sair do estacionamento, não notei o homem me seguindo, o que me deixou um pouco aliviada. Minha última parada seria em um mercado próximo para comprar algumas coisas para o jantar. Estacionei, entrei, fiz minhas compras e saí em cerca de 15 minutos. Ao voltar para o carro, olhei ao redor para ter certeza de que estava tudo bem. Foi então que percebi mais uma vez o mesmo homem me observando. Ele estava estacionado em um local próximo, mas não tão visível desta vez por causa de outros veículos. Quando o vi novamente, fiquei muito confusa e não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que queria ir embora o mais rápido possível. Saí dirigindo e, dessa vez, fiquei atenta para ver se ele me seguia. Ao chegar ao final do estacionamento, notei que ele continuava parado, então segui para casa, que ficava a menos de 10 minutos dali. Quando cheguei, estacionei na frente e entrei em casa. Meu marido já estava lá e comecei a descarregar as compras na cozinha. Não demorou nem 2 minutos e logo percebi pela janela um carro estacionando na rua em frente. Era o mesmo carro. Isso significava que o mesmo homem estava dirigindo. Não fazia ideia de como ele tinha me encontrado. Contei ao meu marido o que aconteceu e sugeri chamar a polícia, mas ele teve outra ideia. Ele pegou uma arma de airsoft do primo dele e saiu de casa em direção ao carro. Quando ele chegou quase na metade do caminho entre ele e o carro, o veículo arrancou rapidamente cantando os pneus. Felizmente, ele nunca mais apareceu. Não vi aquele homem novamente. Suspeito que ele me seguiu achando que eu morava sozinha e talvez estivesse planejando invadir minha casa. Não sei ao certo. Ele deve ter conseguido me seguir a uma distância suficiente para que eu não notasse. O que mais me intriga é quando ele começou a me seguir. De qualquer forma, estou feliz por ter meu marido comigo naquela noite, já que geralmente ele trabalha muito. Para minha família, tudo isso que vou contar foi uma enorme falta de respeito na época. Ainda hoje não se fala sobre isso na mesa, em nenhum lugar, exceto com meus pais. Por isso, mais que qualquer coisa, gostaria de manter o anonimato. Em parte concordo com eles. Vocês logo entenderão o motivo, mas por outro lado, nem tanto. O fato é que se você tocar neste assunto, será muito mal visto. Bom, tudo isso aconteceu nas primeiras vezes em que entendemos essas coisas do jeito mais difícil. Sou de um vilarejo nos arredores do Mato Grosso. Se eu disser exatamente qual é, as pessoas de lá provavelmente descobrirão quem é minha família, já que, embora eu não more mais lá, grande parte da minha família ainda vive por aquela área. Nesse vilarejo havia uma funerária pequena. Há muitos anos morreu um tio com quem tínhamos uma boa relação,
mas não éramos tão próximos. Pelo que me contaram, ele faleceu em um acidente por aquela área mesmo. Nunca me disseram exatamente o que aconteceu, pois nem meus pais sabiam. Apenas minha avó, uma tia e a esposa do meu tio sabiam dos detalhes. Não sei se isso é relevante, mas considerando tudo o que aconteceu naquela noite, pode ser algo que explique o que vivemos naquele velório. Bem, aproveitando o anonimato, há algo importante sobre o motivo pelo qual isso pode ter acontecido. Levou anos para eu descobrir, e no final vou contar a vocês. Não é fácil, é um tema muito sério. O velório aconteceu na capela da funerária, que ficava na última quadra da vila. Muita gente compareceu à tarde, e nas últimas horas do velório, já à noite, só restaram familiares e 2 amigos do meu tio. Essa funerária, como eu disse, era pequena, e a capela ainda menor. No máximo cabiam 10 a 12 pessoas, além do caixão no fundo. Naquele momento, lembro-me que todos estávamos do lado de fora conversando. Eu tinha 19 anos na época e era o mais jovem presente no velório. Estava ouvindo meus pais conversando com meus tios quando, de repente, minha avó saiu da capela furiosa, dizendo que não era hora para brincadeiras e outras coisas que não entendi. Ela estava realmente muito brava. Nunca a tinha visto assim antes. Meus tios se aproximaram perguntando o que tinha acontecido, e minha avó respondeu dizendo que eles sabiam muito bem o que tinham feito e queria saber quem foi. Meus tios e os amigos do meu tio começaram a se olhar sem entender. Então minha avó mandou que fossem ver o caixão. O velório tinha sido com o caixão aberto. Meu tio, que era careca, estava com uma peruca loira de cabelos compridos que alguém tinha colocado nele. Ficamos todos paralisados. Nem meus tios, nem os amigos do meu tio seria capaz de fazer algo assim, muito menos durante o velório. Ninguém disse nada e minha avó começou a chorar. Pediram que, por favor, alguém tirasse a peruca. Um dos amigos do meu tio a removeu e começou a perguntar quem tinha feito aquilo. Ele não estava bravo, e sim muito triste. De verdade, ninguém ali seria capaz de algo assim, até porque estávamos todos fora da capela. A capela não tinha janelas nem outra porta de entrada além da principal, onde estávamos conversando. Era impossível que alguém tivesse entrado. Pouco tempo depois de sairmos da capela, incluindo minha avó, que chorava muito, ouvimos passos dentro, como se alguém estivesse usando saltos altos. Todos viramos e, de repente, os passos cessaram. Minha avó quase desmaiou e precisaram segurá-la. Quando olhamos para dentro da capela, vimos meu tio sentado no caixão, olhando para fora. Era possível ver os algodões e os olhos abertos, mas não conseguíamos ver as pupilas. Ele nos olhava fixamente, sério. Aquela imagem foi horrível. Minha avó chorava enquanto meus tios a amparavam, perguntando quem estava fazendo aquilo. Eles começaram a procurar ao redor da capela, mas não havia como alguém ter entrado. Meu tio continuava ali, sentado, imóvel, olhando para nós. Nisso, a luz da capela se apagou. Se eu não estivesse lá, não acreditaria se alguém me contasse. Parecia um filme de terror, mas foi completamente real. Não entendíamos por que isso estava acontecendo com meu tio. E quando a luz voltou, menos de 5 segundos depois, ninguém tirava os olhos do caixão. Ele, que antes estava sentado, não estava mais. Quando a luz voltou, ele estava deitado, mas com os pés para fora do caixão. Eu não entrei naquela noite. Foram meus tios que entraram. Fiquei do lado de fora com meus pais. Minha mãe também estava chorando, mas não queríamos ir embora. Algumas pessoas disseram que talvez tivesse sido alguém da funerária, mas logo disseram que não era possível. Por quê? Para prejudicar o próprio negócio? Além disso, sempre tinha aquela pergunta: por onde entrou a pessoa que fez aquilo? Ou quem era que ouvimos correndo de salto alto? É por isso que minha família não gosta de falar sobre isso.
Mais tarde, naquela noite, fomos embora e minha avó foi levada para casa. Nunca soubemos quem pegou a peruca, se é que faz sentido querer saber disso, já que fomos embora sem descobrir quem fez aquilo. Os anos se passaram e nós nos distanciamos daquela parte da família por causa dos meus pais. Eles não queriam mais visitá-los. Foi uma das razões pelas quais nos mudamos dali, mas levaram anos para me contarem a verdade. Meu tio era caminhoneiro e meus pais sempre me disseram que tudo mudou para eles quando souberam o que iam me contar. Na verdade, meu tio não faleceu em um acidente, mas tirou a própria vida, se é que me entendem. E isso foi porque um amigo muito próximo dele, que era muito querido pela família, procurou meus pais para contar a verdade. O que vou contar agora não é fácil. Meu tio, em uma de suas viagens na estrada, confessou a esse amigo que havia contratado uma pessoa que oferecia serviços noturnos na rodovia. Espero que me entendam. Era uma pessoa em processo de transição de gênero. E atenção, isso não terá relevância, mas é tentando entender que diabos aconteceu naquela noite. Cada detalhe para mim é importante. Esse amigo, aliás, não foi ao velório, mas agora entendo tudo. Meu tio confessou a ele que não era a primeira vez que contratava os serviços dessa pessoa e que estava devendo dinheiro de várias ocasiões. Porém, ele não quis pagar. Essa pessoa disse que se ele não pagasse o que devia, iria até a casa dele cobrar e contar para a família o que ele estava fazendo. Lembrem-se, meu tio tinha esposa e um filho. Então meu tio agrediu essa pessoa várias vezes, deixando-a em estado grave na rodovia. Dias depois ele soube, através de colegas, que essa pessoa havia falecido no hospital por causa do que ele fez. O amigo dele ficou muito assustado e disse que não podia encobrir isso, que não estava disposto a ser cúmplice. Assim ele pediu que meu tio se entregasse. Ele disse que não, que essa pessoa havia procurado aquilo ao ameaçá-lo. Uma atitude completamente desprezível. Eu sei. O amigo disse que não tinha outra escolha e que contaria tudo à polícia. As coisas saíram do controle, e isso terminou com meu tio tirando a própria vida. Agora vocês entendem por que meus pais pararam de frequentar a família? Depois soubemos que minhas tias sabiam disso e não disseram nada. Quando mencionei os detalhes sobre a pessoa que meu tio contratou, foi porque meus pais disseram que talvez, pela natureza de tudo que aconteceu, essa pessoa, que infelizmente perdeu a vida, quisesse fazer algum tipo de zombaria na frente da família durante o velório. Quando soube disso, fiquei completamente em choque. Claro que não concordo com o que meu tio fez com essa pessoa, mas agora entendemos por que aquelas coisas aconteceram, a menos que tenha sido outra explicação. Compartilho isso neste canal porque sei que você aborda temas delicados e incentiva que sejam ouvidos com respeito. Esse é meu relato, algo que me perturbou profundamente pela imagem daquele velório e por todo o contexto. Na minha família nunca aconteceram coisas estranhas, nada relacionado ao paranormal, com exceção de um evento que meus primos e eu nunca esqueceremos e que envolve um velório. Aconteceu quando a maioria de nós tínhamos entre 9 e 12 anos. Fomos à casa da minha avó, onde seria velada minha tia, que infelizmente havia falecido devido a problemas de saúde que nem me lembro mais quais eram. Não éramos muito próximos dela porque ela nunca gostou da gente. Dizia que éramos muito sem educação. Todos, sem exceção. Talvez ela tivesse razão, mas nunca fazíamos nada com má intenção. Pelo menos não ao ponto de justificar o tratamento que ela nos dava em vida. O velório dela aconteceu na sala da casa da minha avó. Nós, como crianças que éramos e sem nenhum apego à tia, subimos para o segundo andar para brincar.
Lá tinha um quarto que minha avó deixava para as crianças, com sofás, uma televisão, e estávamos jogando Nintendo 64. Conforme a tarde passava e havia muita gente no andar de baixo, um dos primos sugeriu que fôssemos olhar as coisas da minha tia. Saímos do quarto e o seguimos escondidos porque, como disse, tínhamos muita curiosidade sobre ela. Nunca soubemos muito sobre a vida dela, e em vida ela nunca nos deixava nos aproximarmos do quarto dela. Naquela tarde, entramos. Agora que sou adulto, percebo o quanto foi desrespeitoso invadir o quarto dela, mexer nas coisas dela, com ela sendo velada no andar de baixo, enquanto as pessoas se despediam e choravam por ela. Mas quando se é criança, não se tem noção dessas coisas. Estávamos lá, olhando as fotos e abrindo gavetas para ver se encontrávamos algo interessante. De repente, todos nós saímos correndo do quarto, porque ouvimos a risada da minha tia, alta e clara, vindo da cama dela. Foi uma risada horrível, que conhecíamos muito bem. E claro, não havia ninguém na cama. Ela estava vazia. Mas todos nós ouvimos. Descemos as escadas correndo e minha mãe e minhas tias nos seguraram. Elas nos levaram para a cozinha para que não entrássemos direto na sala onde as pessoas, pelo que percebemos, haviam notado nossa agitação. Naquela tarde, minhas tias nos perguntaram o que estávamos fazendo no quarto, antes mesmo de termos mencionado qualquer coisa. Mesmo assustados, meu primo mais velho perguntou como elas sabiam que estávamos lá. E eu me lembro muito bem do momento em que elas se entreolharam e disseram que também haviam ouvido a risada da minha tia, e foi por isso que sabiam que estávamos no quarto. Naquele dia, elas tentaram nos acalmar como puderam. Um tio nos levou ao parque para brincar, o que ajudou um pouco, mas o que aconteceu ficou marcado em nós. Crescemos com essa lembrança, algo que todos ouvimos no dia do velório dela, vindo de sua cama. Saber que minhas tias e minha mãe também ouviram só tornou tudo mais assustador. Meu nome é Amanda. Tenho 28 anos e estou te escrevendo do Peru. Faz muito tempo que sigo o seu canal. Geralmente eu o ouço enquanto faço as tarefas domésticas ou cozinho. Não sou uma pessoa cética, mas também não culpo tudo pelo paranormal. Normalmente, quando algo estranho acontece, tento encontrar uma explicação e, se não encontro, só então aceito que pode ser algo além da minha compreensão. Desculpe por uma introdução tão longa, mas senti que era necessário para que entendessem o ponto de vista sob o qual vivi essa experiência. Desde pequena, coisas estranhas acontecem comigo e tenho muitos episódios que, com certeza, vou compartilhar com você mais adiante. Mas quero começar especificamente com esta história. Minha história aconteceu anos atrás, quando eu estava no colégio e minha avó ainda estava viva. A cidade onde cresci fica na serra. É um lugar muito pequeno, que você pode atravessar caminhando, mas nem por isso é menos lindo. Pelo contrário, meu vilarejo é extremamente belo, especialmente ao entardecer. Minha avó materna era a única que ainda estava viva e com quem compartilhei mais tempo. Naquela época, minha avó tinha se mudado para apenas algumas quadras da minha casa. Mais especificamente, sua casa ficava a 3 quadras da minha. Não morávamos juntas porque minha avó era uma mulher do mato, daquelas senhoras que sempre têm sua pequena propriedade e suas galinhas. Então, para não afastá-la de seus costumes, minha mãe fez o esforço de comprar um pequeno terreno onde construímos nossa casinha. Bem, lá minha avó tinha espaço suficiente para criar os animais que quisesse. Ela sempre foi uma mulher independente e muito forte. Não gostava que ninguém fizesse as coisas por ela. No entanto, os anos e a idade começaram a cobrar seu preço. Lentamente, minha avó, minha pobre avó,
Foi perdendo forças para caminhar até que chegou o dia em que ela passava quase todo o tempo deitada na cama. Foi então que intensificamos seus cuidados. Eu, por exemplo, já a visitava diariamente antes de ir à escola. Também cantava para ela dormir e depois ia embora. Aproveitei cada momento ao lado dela, criando essas memórias, mesmo nessas circunstâncias. Nos últimos meses antes de sua partida, tornei-me sua enfermeira particular. Eu aplicava suas injeções, controlava seus remédios e cuidava de tudo isso. E foi aí, exatamente nesse momento, que tudo começou. Numa madrugada, por volta das 4 da manhã, meu pai me acordou para se despedir. Ele costumava viajar a trabalho, já que é advogado, e alguns de seus clientes moram em outras cidades. Naquela madrugada, ele interrompeu meu sono. Lembro-me de ter acordado com uma sensação pesada, mas suficientemente consciente para lembrar de tudo mais tarde. Meu pai se despediu de mim quando, ao olhar para a porta do meu quarto, que estava aberta com a luz do corredor acesa, vi uma silhueta. Uma silhueta escura com um chapéu, parada na entrada, me observando. No início não achei estranho, pensei que fosse minha mãe, que naquela época tinha adquirido o hábito de usar chapéu. Meu pai terminou de se despedir e voltei a dormir. Mais tarde, naquela manhã, perguntei à minha mãe se ela tinha acompanhado meu pai até a porta para se despedir. Minha mãe, confusa, disse que não havia se levantado da cama e que meu pai saiu sozinho, como sempre. Foi nesse momento que entendi que quem estava nos observando não era ela. Não vou mentir, pensei que minha mãe estava brincando comigo, mas ela realmente me garantiu que não tinha se levantado. Isso foi apenas o começo. Com o passar dos dias, aquela sombra com chapéu começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, eu a via de relance. Não importava se eu estivesse sozinha ou acompanhada, ela sempre estava lá, ao fundo. Chegou a um ponto em que sua presença se tornou constante, permanente, por assim dizer. Apesar dela apenas me observar e seguir, eu sentia medo. Podia perceber o peso de sua presença. À noite, ela se posicionava em um canto do meu quarto, ao lado de um espelho que eu tinha. Se eu olhasse diretamente, não via nada além do espelho, mas ao virar a cabeça, conseguia vê-la claramente pelo canto do olho. Nunca falei com ela. Na verdade, comecei a fingir que não havia, temendo que se eu demonstrasse medo ou ficasse na defensiva, aquela coisa pudesse me fazer algum mal. Eu não entendia quais poderiam ser suas intenções. Sei que pode não parecer lógico, mas naquele momento, com 15 anos, isso fazia todo o sentido do mundo para mim. Essa situação durou 2 longos meses, e não sei como consegui suportar. Mas uma noite, simplesmente aquela coisa desapareceu. Tentei percebê-la novamente pelo canto do olho, mas já não estava lá. Simplesmente havia sumido. Foi estranho. Até o ambiente parecia mais leve. Eu estava feliz, mas confusa, e essa sensação durou apenas 5 minutos. Às 2 da manhã, a esposa do meu tio, que acompanhava minha avó todas as noites, nos ligou chorando. Ela disse que minha avó não acordava, que não tinha se levantado para tomar seu remédio. E naquele momento eu soube, compreendi tudo. Não me importou a hora, fui acordar minha mãe. Coloquei a primeira coisa que encontrei e corremos para a casa da minha avó. Ao entrar, a esposa do meu tio estava em lágrimas e eu, sem pensar, fui direto para o quarto da minha avó. Assim que a vi, soube que não havia retorno. Aproximei-me, peguei sua mãozinha ainda quente e senti seu pulso, que foi diminuindo lentamente. E ela apertou minha mão. Juro que ela me apertou levemente a mão uma última vez e se foi. Eu mesma certifiquei sua morte diante da minha família. Não queria chorar porque sentia que, se eu desmoronasse, minha mãe também desmoronaria. Saí do quarto e fui ao jardim que ela tinha, o jardim da minha vozinha. Deixei que o vento da madrugada me desse forças. De repente, de relance, vi que pelo corredor da cozinha se movia uma espécie de névoa branca.
Virei a cabeça e vi. Era a silhueta da minha avó. Impossível não reconhecê-la. Ela parou ali por um momento como se estivesse me olhando e num piscar de olhos desapareceu. Sei que muitos não vão acreditar e eu entendo, mas essa lembrança continua viva na minha mente, mesmo 13 anos depois. Não sei se aquela entidade, se o homem do chapéu anuncia a morte ou desgraças. Só sei que desde a morte da minha avó nunca mais o vi e tenho medo, de verdade temo, o dia em que ele reapareça em minha vida.